Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Amados e amadas ouvintes, é muito importante esta palavra que eu vou compartilhar com você. Vai te ajudar muito, vai renovar as suas forças, a sua esperança. Certamente eu tenho dito que é uma vitamina espiritual, né? É um fortalecimento espiritual. Eu escolhi um texto aqui que eu considero muito famoso, que é Isaías, capítulo 40. Eu vou ler do verso 28 até o 31, mas eu quero focar o verso 31. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu quero repetir aqui esse final aqui do verso 31, que é muito interessante. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É interessante esse texto, é muito interessante mesmo, porque é importante a gente compreender que a verdadeira renovação espiritual não vem das circunstâncias favoráveis, mas de uma espera confiante e perseverante em Deus. E podemos dizer o seguinte, gente, que estamos vivendo em uma geração cansada emocionalmente, cansada espiritualmente e até fisicamente. E muitos continuam caminhando, mas com a alma esgotada. Aí vem aqui Isaías e ele profetiza a um povo que estava abatido pelo exílio, sem perspectivas, e declara que Deus ainda é a fonte de força e renovação. E eu creio que esse texto foi algo estava sendo dito por uma nação, para Israel, mas que também no século 21 serve muito bem para nós, para a população mundial, e não, por que não dizer, né, os brasileiros, que têm passado dias turbulentos, né, sem querer entrar em outras áreas que não é o objetivo aqui, mas você sabe o que eu estou falando, né, de tanta coisa que está acontecendo. Espiritualmente, as emoções das pessoas, as pessoas estão mais sensíveis, né? A prova disso é a procura, né, de muita gente precisando de especialista, né? Psicólogos, terapeutas e essa galera aí, dessa área aí, que cuida de pessoas, né? Então você vê. E a gente sabe que tudo na vida, todos nós, seres humanos, nós temos os desgastes da vida, né? E se você não souber viver nessa dependência de Deus, a pessoa sofre até mais, né? Por isso que Isaías estava aqui justamente profetizando aqui a um povo que estava de fato abatido. Por quê? Pelo exílio que eles passaram, né? Estavam ali sem perspectivas. Eu não sei você, não sei como é que você está, mas de repente tem pessoas assim, né? Devido às lutas do dia a dia, seja questões familiares, profissionais e outros fatores, né? Mas aqui que entra essa palavra, ou seja, a promessa é para quem espera no Senhor, em Deus. Ele diz assim, mas os que esperam no Senhor. Por que muitas pessoas se cansam? Porque em vez dela esperar em Deus, ela está esperando no homem.
Ela está esperando num alguém que parece que vai se levantar e vai salvá-la de alguma coisa. E não vai. Né? Se depender apenas de esperança humana, você vai se decepcionar cada dia mais. Porque o ser humano, todos nós como seres humanos que somos, temos nossas virtudes, mas também falhamos. Todo mundo falha. Né? Então, a gente tem que orar pelas pessoas, mas entender que a nossa esperança está em Deus. A nossa confiança está nele. E interessante que esperar, preste bem atenção nisso aqui, muita atenção. Esperar no Senhor não é a pessoa cruzar os braços, né, e confiar e depender e perseverar. Né? É isso. Ela só cruzar os braços. Tem gente que fala assim, eu vou cruzar os braços, vou esperar, então vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Não, não, não. Esperar é você confiar em Deus, é você depender de Deus, é você perseverar na fé. Isso é esperar em Deus. Então, esperar... um exemplo básico, simples. Vamos supor que a pessoa está precisando de um trabalho, ela precisa trabalhar. Ela está desempregada, ela precisa de emprego, de trabalho, enfim. Então, se ela está esperando em Deus, eu creio que Deus vai abrir a porta. Mas não quer dizer que ela não vai fazer a parte dela. Se ela está desempregada, ela tem que se movimentar, mandar currículo, ir atrás, se contactar, falar com outras pessoas de empresa, enfim, tem que se movimentar. Né? E ora que Deus abre portas. Então, você está confiando que Deus vai preparar um lugar certo para você trabalhar. Tá certo? Estou dando um exemplo nesta área, mas é em qualquer área. Pastor, eu estou solteiro ou solteira, nunca casei, estou aqui sozinho, pastor, eu quero casar, né? Você está livre para isso? Então, ora, peça a Deus. Agora, se você ficar aí só em casa, você não vai em lugar nenhum, você não frequenta lugares, né? Lugares bacanas que dá para ir com a família, com pessoas, né? Você quer se esconder, aí você quer que o quê? Você está querendo o quê? Você se esconde? Não, você tem que estar à vista. Quem é visto é lembrado. É ou não é? Gostou dessa? Quem é visto é lembrado. Então depende do que você quer, você também tem que se expor dentro de um limite. Está entendendo o que Deus está falando? Deus faz milagres. Né? Deus não precisa da nossa ajudinha, vamos usar esse termo, né? A nossa ajuda. Mas é necessário ter o nosso movimento, nossa ação. Porque a pessoa, quando ela está desanimada, se ela ficar só curtindo o desânimo dela, só tende a piorar. Então você tem que se movimentar, tem que buscar, tem que dar um jeito, meu irmão. Tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Deus faz milagres, mas o possível é contigo. Então, esperar no Senhor não é cruzar os braços, é confiar, depender e perseverar. Interessante que essa palavra aqui, esperar, né? Esperar, quando a gente vai estudar ela no hebraico, que tem amplos significados, e a gente entende melhor, no hebraico ela traz a ideia de atar-se, entrelaçar-se com Deus, se atar-se a Deus, né? Entrelaçar-se com Deus. Então, quem espera no Senhor, então ele vai trocar sua fraqueza pela força divina. Vai vir sobre você uma força divina, uma força sobrenatural. Que quando você passa por esse momento, aí você diz, nossa, como é que eu consegui? Foi a força de Deus, foi a graça de Deus, foi o favor de Deus. Está entendendo? Salmos 27, verso 14, começa assim, espera no Senhor. Entendeu? Espera no Senhor. Lamentações 3, se você ler o verso 31 ao 33, eu peguei uma parte aqui. A fidelidade de Deus no tempo de espera. E ele fala justamente sobre essa questão aqui. Eu vou ler para você aqui, Lamentações, capítulo 3, do verso 31 ao 33. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então ele aqui está dizendo o quê? A fidelidade de Deus no tempo de espera. Então no tempo de espera, a fidelidade de Deus se manifestará.
Então podemos fazer uma aplicação aqui. A pergunta não é se estamos esperando, mas em quem estamos esperando. Você está esperando em quem? Você acha que vai levantar um salvador da pátria aqui? Não, não. Continue esperando, confiança em Deus. Deus agirá, Deus fará maravilhas. E aquilo que você tem que fazer, a parte nossa humana, você vai fazer. Deus vai te dar direção, sabedoria, graça, força. E assim você vai tendo essa renovação diária. As suas forças serão renovadas diariamente. Entendeu? Outra coisa importante, Deus renova as forças dos cansados. Ele diz assim, ó, renovarão as suas forças. Então essa palavra renovar não é apenas recuperar, é você receber forças novas. É você receber forças novas. Eu quero usar o momento profético aqui para você que crê, que neste momento que você está me escutando, que você venha receber forças novas. Eu sempre digo assim, que Deus venha dar a mim e a você uma capa nova, de um renovo espiritual, uma renovação das suas forças, da sua alegria, da sua paz interior. Você não me ouve por acaso. Exatamente, você não está me ouvindo por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Exatamente. Talvez você está dizendo, puxa vida, você foi visitar um parente, esse parente está me ouvindo agora pelo rádio, você também está ouvindo também, meu Deus do céu, eu precisava ouvir essa palavra. Então, ele quer renovar as suas forças. Então, Deus, ele não remenda forças gastas, sabia disso? Deus não faz remendo. Deus não faz remendo. Ele gera novas forças espirituais. Sabe o que é remendo, né? Claro que você sabe, é bem provável. Você não sabe, pesquisa aí. Né? Então Deus não vai fazer um remendo, uma gambiarra, né? Aí peguei pesado. Sabe o que é gambiarra, né? Você não sabe, pesquisa aí, não vou ficar falando. Mas enfim, né? Então Deus não faz gambiarra, ele faz a coisa certinha e ele renova nossas forças. Por que você acha que eu estou aqui, né, toda essa temporada? É renovação espiritual, amados. É pura renovação, entendeu? Eu tô tipo igual tinha o Josué e o Caleb, os dois que tiveram um relatório da fé, né? E Caleb chegou um momento da vida dele que ele estava com 85 anos, né? Ele estava com 85 anos e Deus havia prometido que ele teria uma herança de uma parte ali de terras, de uma cidade, vamos assim dizer. E ele com 85 anos chegou o momento lá e Josué disse, não, agora você vai receber a tua porção, que é direito seu, né? Aí Caleb disse assim, olha, eu estou com 85 anos, mas eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40, mais ou menos isso, 40 ou 45, 40, se eu não me engano, ele falou isso, tá entendendo? Então é isso, é o quê? Imagina na época deles, né? Que não tem o que a gente tem hoje, né? Deserto, é tanta coisa, né? Era diferente, imagina? Era diferente a realidade deles lá. Mas Deus é o mesmo. Deus é o mesmo que cuidou de Caleb, de Josué, né? É o mesmo que cuida da gente, pessoal. É isso mesmo, tá entendendo? Então é isso. Então, quando você tem esse entendimento espiritual, Deus te renova a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Ele vai te renovando, né? Você está entendendo? É isso, é renovação espiritual. É isso aí. Então, eu vou repetir aqui, ó. Renovar não é apenas recuperar, é receber forças novas. Então receba hoje para você. Deus não remenda forças gastas, ele gera novas forças espirituais. Outra coisa interessante, meus amados, que o cansaço não é sinal de fracasso, mas de humanidade. Eu sou humano e você também é. Então, se você sente um tipo de cansaço, tudo bem. Isso aí também não é o fim. Pelo contrário, você está nos ouvindo, então eu creio que Deus está renovando as suas forças neste momento. O Salmos 103, verso 5 diz, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Uau! De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Águia. Olha que interessante, hein? É forte isso aqui, né, pessoal? Você está recebendo a palavra? Você está entendendo
Você está entendendo essa palavra de hoje? É para renovar suas forças, amado. É isso. E daqui a pouquinho mesmo, daqui a pouquinho eu quero orar com todos vocês. Quero orar, quero pedir, quero agradecer, junto com vocês, formarmos aqui uma grande corrente de oração, né? Em nome de Jesus. É forte demais. Então olha só que interessante. Eu separei aqui, como falou da força da águia, eu fiz aqui vamos assim dizer, um comparativo da força da águia, que é justamente uma combinação de visão aguçada, né? Ela tem garras poderosas, capazes de esmagar presas com grande pressão. Olha que interessante, dados aqui da águia, né? E interessante que ela consegue, ela tem uma velocidade assim tremenda, né? Uma capacidade de levantar animais maiores, a águia, falando da águia, né? Velocidade impressionante em mergulhos, acima de 150 km/h. Aqui simboliza o quê? Poder, liberdade, visão, coragem, renovação, tanto na natureza quanto em contextos espirituais. Aqui a gente percebe. Então, por isso que é utilizado a força da águia como exemplo, para trazer exemplo para a nossa vida. Nós somos humanos, porém Deus vai nos dar força para voar alto, minha gente. É isso mesmo, tá entendendo? Então, quando fala em visão, visão aqui permite o quê? Permitindo que vejam presas a quilômetros de distância, falando da águia, né? As garras afiadas e fortes, com grande poder, que consegue agarrar, capturar, né? E ela pode até mesmo carregar animais grandes. E tem aqui os músculos também. A força vem de músculos fortes nas coxas. Olha só. E a velocidade, então, mergulhos em alta velocidade. Aqui tem algum simbolismo, aqui algum significado, né? Fala sobre força e poder. Então representa poder, coragem, capacidade de superar obstáculos, voando alto e dominando os céus. E na Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, Deus é comparado a uma águia que protege o seu povo, representando segurança e poder. Sabia disso? Isso não é incrível esse negócio, pessoal? O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos e pedimos. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 32, Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10 e 12. Vamos ver aqui, 32, 10 e 12. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, verso 12, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Assim só o Senhor o guiou. Então aqui está falando de Deus, né? Guiando nossas vidas, cuidando de cada detalhe. Então é isso que você precisa compreender, né? Eu não sei o teu nível de fé, o teu nível de conhecimento da palavra, mas você cresce gradativamente. Então eu sempre digo o seguinte, que são as fases da vida. Eu acho que para cada fase da nossa vida, conforme a gente vai se amadurecendo na vida, crescendo na fé, desenvolvendo nossa fé, teremos novos desafios. Então, passa ano e vira ano, se você desenvolve a sua fé, se você evolui, se você cresce espiritualmente e até nas outras áreas da vida, o que acontece? Você vai ter uma vida melhor, mas também vai ter novos desafios. Compreende? Eu sempre faço uma analogia do bebê, da criança. Um bebezinho, todos nós adultos, um dia fomos um bebezinho. Então, como bebê, a gente começou gatinhando, foi gatinhando, depois começou a dar os primeiros passos, né? Então, a gente tinha uma estrutura. Hoje não, você é adulto, não é verdade? Então é assim,
Bebezinho era mamar no peito, depois o leitinho, às vezes na mamadeira, mingauzinho, né? Depois você vai crescendo e vai mudando a alimentação, certo? Então é assim também. Então eu creio o quê? Quando você está tendo as suas primeiras experiências com Deus, talvez você ainda é um bebezinho espiritual, mas se você comer certinho o alimento espiritual certinho, que Deus vai te dar, você vai crescendo espiritualmente, você vai se fortalecendo, entendeu? Então a gente está fazendo uma analogia do crescimento de uma criança, trazendo para o crescimento espiritual de vida. É isso, sempre sendo renovados pela presença de Deus e a sua palavra que nos dá direção. Em 2 Coríntios 4,16 diz, o homem interior se renova dia a dia. Então o que nós podemos afirmar aqui nesse item aqui? Deus não rejeita quem está cansado. Preste atenção para você entender a frase. Deus não rejeita quem está cansado. Ele restaura quem se rende a Ele. Está cansado? Se renda a Cristo. Declare, eu preciso de Jesus. Declare, Jesus entra na minha vida, faz um milagre em mim. Talvez você está falando, mas eu já tenho Jesus então. Se já tem, então tem a palavra de Deus, é só você colocar em prática. Os princípios da palavra, ele vai renovar suas forças, não é? É assim que funciona. Terceiro item aqui para a gente orar já já. A renovação produz elevação espiritual. Ele diz assim, subirão com asas como águias. Subirão com asas como águias. Ou seja, a águia não foge da tempestade. Ela voa acima da tempestade. Entendeu o lance? É assim. Ela não voa, né? A águia não foge da tempestade, mas ela voa acima dela. Também Deus não promete ausência de lutas, como eu já disse, mas uma nova perspectiva. Então, renovação espiritual muda nossa visão antes de mudar as circunstâncias. Eu vou falar uma coisa para vocês, com toda a sinceridade que eu tenho sido aqui. O que está acontecendo com muitos cristãos? Que eles estão cansados, estão abatidos muitas vezes. Sabe por quê? Porque eles estão colocando foco em pessoas, em liderança que falha, que erra, que decepciona. Mas você também que está aí decepcionado, você tem que entender que você também decepciona pessoas. Eu sempre penso assim, eu tenho que pensar dos dois lados da moeda. Se alguém me decepcionou, eu também decepcionei alguém. Ninguém é perfeito, minha gente. Vamos parar com esse negócio aí, não é? De se vitimizar aí, de ficar se vitimizando. Tá entendendo? Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Isso aqui é um remédio. Você acha que remédio é gostoso? Quando precisa tomar remédio, desde que medicado por um médico, dependendo da pessoa, nenhum remédio é gostoso, mas às vezes ele vai, aquele remédio poderá ajudar a resolver aquela situação. Não é? Um tratamento médico, não é? Tá entendendo? Trazendo para o espiritual a mesma coisa. Deus dá um remédio para a gente, parece que é um remédio ruinzinho, amargo. Mas se é de Deus, não é ruim, mas dá uma sensação, né? Então você tem que reagir. É assim que funciona. Eu sou humano igual a vocês. Eu não sou super-homem, eu sou de ser humano igualzinho a vocês, em termos de ser humano, né? Mas você tem que reagir. Referência aqui, ó, Colossenses 3, 1 e 2, ele fala assim, pensai nas coisas do alto. Então, se você pensar só nas coisas da terra, você tem que ter uma dimensão espiritual elevada, seja águia. Abacuque 3,19, Deus faz os pés como os da corça. Deus faz os pés como o da corça. Então, preste atenção, quem é renovado por Deus não vive preso ao chão do desânimo. Se você de fato está recebendo uma renovação espiritual de Deus, amado, então você não vai ficar se arrastando aí no desânimo. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, né? Está na hora da mudança, né? Está na hora de tomar o remédio certo aí, para sair desse desânimo, em nome de Jesus. Entendeu? Tem mais aqui, ó, força para os grandes desafios. Ele diz assim, correrão e não se cansarão. Ou seja, correr aqui fala de momentos intensos da vida. Há fases em que Deus nos chama para avançar rápido, decidir, agir. Entende? A força vem de Deus, não do nosso preparo. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Hebreus 12:1. Corramos com perseverança.
Então, preste atenção nisso aqui, amados. É muito importante esse negócio. Não confie apenas na sua capacidade. Dependa da força do Senhor. Ele é que nos dá essa força sobrenatural. E a conclusão é o seguinte: graça para a nossa caminhada diária. Caminharão e não se fatigarão. Então, esse caminhar aqui, gente, caminhar está falando de constância, de rotina, de fidelidade. Então, nem sempre estamos correndo. Às vezes, só precisamos continuar. Não é correr apressadamente, mas é caminhar lentamente, mas caminhe, dê o primeiro passo. Estou falando da fé, certo? Deus sustenta tanto os grandes momentos quanto os dias comuns. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, o que ele está dizendo isso aqui? Fidelidade. Fidelidade diária também é sinal de força espiritual. Então, Deus hoje está chamando eu e você, está chamando quem está cansado, abatido, desanimado, para uma renovação espiritual verdadeira. Porque quem espera no Senhor não fica preso ao cansaço. Ele recebe forças novas para recomeçar. Mateus 11, 28. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Querido Deus e Pai, quero te agradecer por esta palavra encorajadora, essa palavra inspiradora, essa palavra que nos encoraja, que nos motiva, que nos fortalece a confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Querido Deus, Tu sabes o que está passando na cabeça, na mente, na vida, na família de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Senhor, mas eu peço que tudo que foi falado aqui venha acontecer na vida do ouvinte. Uma renovação espiritual, um fortalecimento espiritual para este homem, para esta mulher, para este jovem, para este adolescente e até para esta criança, Pai, que está precisando de uma provisão, de um milagre também. Meu Deus, restaura as forças deste homem, desta mulher, desta família, deste casal, desse cônjuge, Senhor, e nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito que está causando esse desânimo nessa pessoa, todo espírito do engano, todo espírito mal, bata em retirada agora em nome de Jesus. Toda ansiedade, medo, tristeza, depressão, angústia, tudo, meu Deus, que está travando essa pessoa. O meu desejo, Pai, que através dessa oração e através desse ensinamento, pessoas estão sendo curadas, libertas e transformadas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração se torne um remédio espiritual. Nós colocamos tudo e todos nas Tuas mãos, inclusive a área financeira dos nossos ouvintes. E, Senhor, libera o Teu favor sobre o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, o autônomo, o trabalhador, a trabalhadora e aquele que vive da sua aposentadoria, que nada lhe falte, Senhor. Abençoa também aqueles que são dizimistas, ofertantes, agentes de Deus no Ministério Agindo Deus. Libera o Teu favor de crescimento financeiro. Por esses dias, muitos sejam surpreendidos com a bênção sobrenatural, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, por gentileza, se possível, compartilhe essa mensagem com pessoas da sua família, seus amigos, seus colegas, mas muita gente poderá ouvir e ser abençoada como você está sendo abençoado neste momento. Deus te ilumine, e se não é inscrito ainda no canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, por gentileza, se inscreva, dá o seu like aí e vamos, que tem muita coisa boa para acontecer na sua vida no dia de hoje. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre
estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!